Sociedade das Artes ela surge antes da pandemia, um pouco antes, não tenho a data precisa, mas ela surge como Sociedade da Música. Então, um dos ramos mais populares da arte é o da música, é onde as pessoas mais se identificam, e você sempre tem um amigo que toca violão, alguém que toca teclado, alguém que canta, então é fácil juntar pessoas com esse interesse em comum para formar algo maior. Bom, na verdade, tudo começou com um grupo de pesquisa que eu fazia parte em 2021. A gente estava estudando sobre os impactos da economia no mercado das artes, na indústria criativa. Então, a gente estava preparando uma série de materiais científicos, né, de certa forma. A gente fez pesquisa, a gente conversou com várias pessoas da área. A gente, inclusive, fez um seminário que foi um sucesso aqui na Fundação, foi super legal, várias pessoas de fora vieram assistir, a gente teve profissionais desde a parte fonográfica até a parte da mídia, da música, foi super bacana. E resultando disso, né, do interesse que a gente percebeu que os alunos tinham daqui da FGV sobre a arte, sobre esse assunto que é tão vasto e que está tão presente na nossa vida, a gente, com o incentivo da PGE, dos professores, a gente resolveu voltar a promover essas atividades artísticas aqui na Fundação. Só falar rapidamente dessa retomada, a gente inicialmente procurou circular entre os alunos formulários de interesse e a gente percebeu rapidamente uma demanda muito grande reprimida por eventos culturais e participações em atividades culturais na FGV, principalmente após a retomada aos encontros presenciais. Lá durante a pandemia, eu descobri que tinha a Sociedade da Música, eu fiquei muito interessada e eu entrei, conheci o Guilherme, que era presidente na época, e o tempo foi passando, o Guilherme saiu da faculdade, a Sociedade da Música, nesse momento de pandemia, ficou um pouco difícil seguir com os projetos, e então o Rubens propôs uma reunião, eu recebi um e-mail, uma reunião sobre um possível sarau da Sociedade da Música. E aí que começou então a surgir a ideia de voltar a fazer música, voltar a fazer arte, e dali surgiu a ideia da Sociedade das Artes, que ia aumentar, né? Não ia ser mais música, ia também incluir todos os tipos de arte que o pessoal pudesse apresentar. Uma das pessoas que viu esse potencial bacana da sociedade foi o Rubens, da IPGE, e o Rubens ele percebeu que se ele investisse ali um tempo e um esforço na Sociedade das Artes, os alunos também começariam a olhar, tipo assim, a escola de economia está olhando para a sociedade, 5 alunos ali, e eles estão olhando, né, entre tantas entidades, ligas, mercado financeiro, tantos interesses diferentes, e o Rubens olhou para aquela entidade, a escola está olhando, tem alunos interessados. Será que não vale a pena olhar com mais carinho para isso? Eu queria também agradecer ao professor Rubens, que isso aqui acho que é um sonho desde os tempos da Sociedade de Música lá atrás, e a todos os envolvidos aqui por trazer esse instrumento tão bonito aqui para dentro do Centro Cultural, que chega a ser inacreditável. Chegamos aqui, entendeu? Enfim, parabéns aos atuais diretores da Sociedade das Artes. Recentemente, nós conseguimos trazer de São Paulo um piano, Meia Cauda, Fritz Dober, que está sendo fato de grande comemoração pelos nossos alunos. Mas essa empreitada, gostaria de agradecer, primeiro ao nosso presidente, Carlos Ivan, que tem apoiado muito a Sociedade das Artes para conseguirmos esse piano. Gostaria de agradecer ao Mário Rocha, diretoria de operações, que também trabalhou para que isso fosse feito, ao Marco Hotel, a Carla e a Aline, da IPGE, que ficavam coordenando junto com o Marco Hotel quando que ia chegar, como é que a gente ia fazer, onde ia colocar, uma série de detalhes que veio com qualquer empreitada que tenha essa envergadura. A gente provou para as pessoas que ainda não acreditavam que dentro da Fundação Getúlio Vargas havia alunos interessados em fazer arte no espaço universitário. Que eles não queriam só vir aqui estudar, ir para a aula, fazer o estágio, pronto, vou para casa. Que a Fundação também era um centro cultural, e a gente tem aqui esse centro cultural também, né? Mas assim, metaforicamente, que a Fundação Getúlio Vargas podia ser um espaço para centralizar atividades culturais. A gente resolveu abraçar também o coral da Fundação Getúlio Vargas, então agora a Sociedade das Artes também desenvolve um coral
com o regente Rui Vanderlei, um dos maiores regentes do Rio de Janeiro. E aí, logo em 2022, a gente promoveu vários eventos que foram muito legais, que tiveram bastante adesão dos alunos. E acho que o maior destaque foi o Sarau, que já está na sua segunda edição esse ano, e que reuniu talentos aqui da FGV, pessoas que eram um pouco tímidas, mas que resolveram se aventurar, se mostrar, conheceram pessoas. Então, assim, são eventos muito bacanas que os alunos podem mostrar seus talentos, né? É nisso que a arte se destaca. Ela encanta as pessoas, consegue fascinar as pessoas, tirar aquele brilho nos olhos e cria espaços para desenvolver soft skills sem precisar necessariamente estar trabalhando e fazendo aquilo que já está dentro da sua rotina. Ou seja, é um momento para você sair da sua rotina, fazer algo diferente, tem efeitos terapêuticos comprovados, tanto cientificamente quanto empiricamente por nós. E, de certa forma, essa ideia de acender uma chama, essa ideia de trazer de dentro para fora, que faz a música, é exatamente o que faz a educação. A educação é muito mais ampla do que apenas ensinar. Ensinar é encher um copo que está vazio, mas que educar é fazer despertar toda uma série de conhecimentos, não apenas de ordem técnica, não apenas cognitivos, mas também não cognitivos. E a música, ela permite uma dimensão a mais à comunicação. Nós desenvolvemos um bocado de atividades dentro da Fundação Getúlio Vargas que foram sempre bem recebidas pela comunidade da Fundação. Entre elas, a gente teve a inauguração do piano nesse ano, que foi algo muito mágico, não esperava. Eu nunca tinha tocado no piano de cauda, então, presidente da Sociedade das Artes, e tem várias coisas que eu ainda desconheço. Eu nunca tinha tocado num piano de cauda, foi minha primeira vez. Várias pessoas que estavam na plateia, que vieram assistir, ou que se inscreveram para tocar mesmo, nunca tinham chegado perto de um instrumento como esse. Eu achei um evento incrível, eu acho que ter um piano agora vai fazer as pessoas se interessarem mais, as pessoas vieram ver o piano e não só as apresentações, então é uma coisa que instiga as pessoas a vir participar, mesmo que elas não toquem, elas gostam de ver, porque é bonito, é muito bonito, então achei maravilhoso. Então, assim, ao longo da faculdade toda eu participei de várias ligas, entidades, e realmente é uma coisa muito legal que acrescenta, você conhece pessoas, você estuda mais temas que você gosta. E dentro dessas opções, a Sociedade das Artes acaba sendo uma coisa um pouco diferente, porque não é para ser sobre aquele compromisso, aquela dedicação ao estudo, mas para você ter um momento de descontração, para você estar com pessoas que gostam de tocar, você gosta de cantar. Então você ter realmente um sarau todo dia, sabe? Você tá com aquelas pessoas e você tá sempre trocando, mostrando o que você gosta. É óbvio que a gente tem o sarau, que é um evento, mas a ideia é que a Sociedade das Artes seja um lugar em que as pessoas podem sempre estar juntas, trocando arte e se conhecendo. A gente já viu que tinha um interesse muito grande das pessoas do fazer artístico e já resolvemos marcar o próximo sarau. Todas as escolas da FGV são conhecidas pela excelência acadêmica, mas também o convívio entre os alunos é muito importante, conhecer pessoas de áreas diferentes é muito importante e as entidades estudantis aqui têm um papel fundamental nisso. Então, não seria diferente com a Sociedade das Artes. E aí, logo em 2022, a gente promoveu vários eventos que foram muito legais, que tiveram bastante adesão dos alunos. E acho que o maior destaque foi o Sarau, que já está na sua segunda edição esse ano, e que reuniu talentos aqui da FGV, pessoas que eram um pouco tímidas, mas que resolveram se aventurar, se mostrar,
conheceram pessoas. Mas a real é que a Sociedade das Artes tem um potencial para muito além até da fundação. Ela tem o potencial de transformar esse centro cultural, de transformar as nossas atividades artísticas e oficinas num entreposto cultural para outras universidades também. É muito bom que a Sociedade das Artes está tendo uma boa repercussão na FGV, está trazendo gente de fora, de outras escolas, e a gente está gostando bastante como parte da sociedade. Então, a primeira edição que a gente vai lançar esse ano da Zine é contando um pouco da história da Sociedade das Artes também, curiosamente. E aí o Guilherme, que está organizando a Zine, me pediu para escrever um texto curto sobre o sarau desse ano, que chama Um Raio-X do Sarau. Aí eu escrevi o seguinte: um sarau começa com o sonho de que todos que queiram falar, cantar, mostrar e exercitar sua arte, tenham lugar para fazê-lo. Entre o sonho e a realidade, o que tem é correria, doideira, problema, papelada, muito e-mail e braço que carregue tudo que tem que chegar a tempo. Livro, biscoitinho, Coca-Cola, caixa de som, mesa, piano, cadeira, banco, todo tipo de parafernália. Mas no final, a gente senta no canto, cansado, vendo já a desmontagem e pensa, foi real, aconteceu. Na minha cabeça é como se tivesse durado entre 2 meses e 2 minutos, porque o planejamento é longo, mas no dia passa tudo voando. A verdade é que é preciso muita coragem e compromisso, não só para organizar um sarau, mas também para participar dele, para aprender, ensaiar e tocar lá na frente uma música, mostrar algo seu. E eu admiro sempre quem participa com a gente, colorindo a FGV à sua maneira. Vale a pena? É o clichê. Vale a pena se a alma não é pequena. Mas enquanto houver quem quiser tocar e quem quiser parar para ver e se divertir com a gente, a Sociedade das Artes vai continuar se esforçando para fazer acontecer.